Então vamos lá, pessoal. Primeira questão aí da prova, basicamente uma análise de porcentagem, né, de variação no tempo. Então, para ficar mais fácil aqui, vamos organizar cronologicamente, né, para ficar mais fácil, só visual aqui para entender melhor, tá? Basicamente conta de porcentagem. Então vamos lá, maio 2020, aí depois eu tenho também, aliás, primeiro é janeiro, né? Janeiro de 2020, depois maio de 2020 e depois janeiro de 2021. É isso aqui que a gente tem ordenado cronologicamente. Aí ele fala desses 40% aqui, que foi o comparativo ali de janeiro para maio, ou seja, tem uma redução de 40%. 40% menor em maio do que em janeiro. Então, aqui foi menos 40%. Né? E depois ele fala que houve um aumento de 45% de maio para janeiro de 21. Né? Então, mais 45%. Tá? Esse número engana, se você olha as suas porcentagens, você acha que, por exemplo, vai ficar positivo, porque teve um aumento percentual maior. Né? Vamos dizer assim, o aumento foi maior do que a redução. Né? Então, isso pode te indicar que o percentual tenha sido positivo. Então, no final das contas, o que ele quer saber, né, que é o resultado final, direto, de janeiro a janeiro, induz você a pensar erroneamente, né, porque esse cara é maior, então vai ser positivo. Não, está errado. Tá? Então, cuidado com isso. Se você pensou corretamente, você tem que pensar o quê? Bom, vamos colocar um número aqui para ficar mais fácil, né? Você pode colocar o número que você quiser, 1, 10, mas para ficar mais fácil o número, tá? Então vamos colocar 100, porque ele vai ser o número de furtos e ao mesmo tempo ele vai estar ali alinhado com o percentual de 100%, tá? Então, só para a gente entender. Então aqui é o quantitativo, tá? E aí houve uma redução de 40%, ou seja, foi menos 40 também. 40% de 100, né? Vai ser 40. Então, o resultado aqui vai ser 60, porque houve essa redução de 40 em relação ao 100. Né? Depois, você tem um aumento de 45%, mas em relação a esses 60. Né? E 45% de 60, você pode, para calcular, né? Lembra que dá para você sempre fazer assim, esses números mais simples dá para fazer de cabeça. Então, 10% de 60 é 6, e eu preciso chegar no 45, então vamos por parte, vamos chegar no 40 primeiro, então 6 vezes 4, 24, mais 5% que é metade, ou seja, 3, vai dar 27, né? Então foi um aumento de 27. Se você não estiver confortável em fazer esse cálculo mental, você simplesmente faz o 45% de 60, pode ser com numeral decimal 0,45, lembrar que o D aqui indica multiplicação e o 60 é um número absoluto, ou você faz mesmo como na forma fracionária, né? Então multiplica aqui por 60, corta, 45 vezes 6, depois divide por 10, tá? Dá para fazer, vai chegar no 27 do mesmo jeito, tá? Então foi um aumento de 27 em relação a 60, o que fez a gente chegar no 87, tá? Então assim, a situação inicial era 100, então de 100 para 87 houve uma redução de quantos? Bom, de 13, né? Foi menos 13, tanto em número absoluto, mas como 100 a gente pode tratar como percentual do 100%, foi também em percentual uma redução de 13%, tá? Então, basicamente é isso nessa questão. Bom, vamos lá, a próxima questão é uma questão que você tem que ficar atento ali, a questão da divisibilidade, né? Porque, veja bem, ele deixa claro, né, que a quantidade não pode ser menor do que 5, tanto em linha quanto em coluna, né, nessa questão. Então, aqui, ó, vamos deixar marcado aqui o número de linhas, o número de colunas não podem ser menores do que 5. E ele quer o maior número possível de arrumações desses retângulos, né? E um detalhe que ele fala é que o retângulo tem que ser perfeito, tá? Não pode ficar ninguém sobrando ali num lado, no outro e tal. Então, são divisões exatas, né, que eu tenho que fazer. Então, para entender melhor, vamos pensar no primeiro caso. Já que ele fala que não pode ser menor do que 5, então pode ser 5, tá?
Pode ser no mínimo 5. Se ele não quisesse contar os 5, ele teria que falar ali, não podem ser menores ou iguais a 5. Né? Então, o 5 está incluso aqui, porque ele não colocou isso que eu acabei de falar. Então, vamos pensar num retângulo, né? Que tem lá os soldados eles estão enfileirados lá, linhas e colunas, assim, né? Tem uma quantidade aqui, outra aqui e tal, bonitinho. Mas vamos abstrair aqui, pensar só no retângulo, que tem 5 de lado, ou seja, tem 5 pessoas de lado aqui, tá? 5 soldados formando aqui como se fossem as linhas, né? São 5 linhas, certo? 5 linhas aqui. Mas cada um é um aqui, né? Então, assim, quer dizer que eu também tenho as colunas, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu limpar essa sujeira aqui. As colunas, né, tem que fechar a conta aqui dos 180 que ele falou, né? Então, basicamente, o que você tem que fazer para descobrir? Bom, 180 dividido por 5, né, que vai dar 36. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade. Só lembra que esse retângulo, eu posso pensar ele ao contrário, uma arrumação diferente deles, que seria nessa posição assim, e com os mesmos números, ou seja, 5 por 36. Então, uma vez entendido isso, guarda isso na sua cabeça, porque aí a gente vai saber o seguinte, para cada possibilidade que eu estou contando aqui, na verdade são duas, porque é ela e ela virada, né? Então, deixa aí, vamos pensar. Tá? Esse é o primeiro caso, e aí agora a gente vai começar a aumentar esse 5 aqui, vamos aumentar ele até onde a gente conseguir. O próximo caso, agora eu não vou nem ficar fazendo muito desenho, eu só vou pensar nas multiplicações, tá? Então a primeira eu sei que é 5 por 36, que dá o 180, né? Depois a próxima vai ser o quê? Bom, vamos aumentar o 5 conforme a gente consegue, né? Dentro dos critérios de divisibilidade, dentro do que dá para dividir, tá? Então o 180 dá para ser dividido por 6, né? Ele é divisível por 6. Porque se você lembrar o critério de divisibilidade, ele é divisível por 2, porque é par, e por 3, porque a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Então dá para dividir por 6, e isso vai ser 30. Né? 6 vezes 30 vai dar 180. Então aqui tem uma outra possibilidade. Né? 6, vamos pensar assim, 6 linhas e 30 colunas. Né? E aí, vamos lá, o próximo número que eu consigo, bom, o 7 e o 8 não dá certo, né? E o próximo então vai ser o 9, né? Que está dentro do critério do 9, que é somar os algarismos e ser múltiplo de 9. E isso vai ser vezes 20, né? 2 vezes 9, 18, então 20 vezes 9, 180. Então é mais uma outra possibilidade. Não esquece que cada possibilidade aqui conta duas vezes. O próximo é o 10, né? Aumentando o 9 para o 10 aqui, obviamente, porque aí 10 vezes 18 vai dar 180. Então, beleza. E por fim, um último caso aqui, que é 12 vezes 15, tá? Você pode perceber que o 11 não vai dar certo, se você quiser na hora, mas como é que eu vou saber? Bom, você pode ir testando, e o 12 vai dar certo, né? E o 12 vai ser por 15. E veja que aqui agora eu já encontrei muito próximo, né, os dois fatores, agora já não tem muito mais o que fazer, né? Porque o 13 não vai ser vezes 13, né? Nem 14, nem nada. Então, realmente aqui acabou, não tem mais possibilidade. Os dois fatores já ficaram muito próximos ao 12 e o 15. E não tem nada entre eles que chegue no 180 de forma exata. Tá? Falando de números inteiros, claro. Então, as possibilidades de multiplicações de fato que eu tenho são essas e as suas mudanças aqui, né, da ordem dos fatores, né, que não vai alterar o produto, mas em termos de arrumação aqui que ele fala, é diferente. Então, no final das contas, são quantas possibilidades? Bom, aqui eu tenho 5, né? Só que cada uma eu conto duas vezes, então 5 vezes 2, 10 possibilidades. Tá? Então, aqui a gente cai na letra D. Bom, vamos lá então, pessoal. Essa questão é uma questão aí que envolve razão, né? E aí você pode usar o casinho, sim, mas você pode fazer por sistema, né? Vamos ver aqui o que dá para fazer, tá? Então aqui fala que tem 12 homens a mais do que mulheres, então como é que eu escrevo? Bom, falo que homens é igual a mulheres mais 12, né? Então tem que saber, o principal é escrever isso matematicamente, né? E ele fala que tirando 6 homens do grupo, ou seja, H menos 6, né? A razão entre homens e mulheres, ou seja, a quantidade de homens agora com 6 homens a menos, então a razão disso, né? Deixa eu arrumar aqui, entre isso e mulheres, né? É 7/5,
e aí ele pede o total de pessoas nesse grupo, né? Bom, se você for por sistema, rapidinho aqui também é tranquilo. Vou mostrar as duas formas aqui rapidinho, que é o seguinte, ó, por sistema é só substituir essa nessa, o H já veio até pronto, da forma como a gente escreveu, então é só colocar no lugar do H aqui embaixo, né? H é igual a M mais 12, né? Então é só reescrever isso, então vai ficar o quê? M mais 12 menos 6 sobre M é igual a 7 quintos, né? E aí a gente faz a multiplicação aqui, incluso produto dos meios igual a produto dos extremos, inclusive aqui ó, já pode resolver isso aqui, 12 menos 6 dá 6, né? Então vai ficar M mais, né, 6 positivo, vezes 5, que eu subi, o 5 de baixo ali, e 7M de cá, tá? Agora eu faço essa distributiva aqui, vai ficar 5M mais 30 é igual a 7M, então 2M é igual a 30, né? 7 menos 5 ali, vai dar 2 e 30 do outro lado. Então M é igual a 15, esse é o total de mulheres. O H é igual a mulheres mais 12, então mulheres mais 12, que a gente já sabe lá do começo, então vai ser 15 mais 12, então H vai ser 27. O N que ele fala lá em cima, que é o número total, né, é o H mais M aqui nosso, então é só somar 15 mais 27, que vai dar 42, tá? Aí agora, se eu quiser fazer, né, com razão, né? Como razão, o que que acontece? Assim, o método da razão, que é o método do casinho, né, que a gente chegou a falar, você tem que fazer um ajuste aqui, tá? Vai dar mais ou menos o mesmo tempo aqui, mas é só para tirar a curiosidade de quem tentou fazer assim e às vezes não conseguiu, alguma coisa assim, tá? Ó, nosso problema é esse, só que para eu fazer como razão, eu não posso colocar o casinho aqui assim, sabe? Por quê? Porque para eu colocar o casinho, eu tenho que estar com a razão escrita apenas com as letras, ou seja, a razão entre homens e mulheres, né? Aí dá para fazer. Então, vamos partir do pressuposto que está escrito assim. É assim que a gente vai montar. Fala, bom, se eu falei que esse H tem que estar aqui na razão, bom, a razão para ser 7 quintos, a quantidade de homens é 6 a menos, né? Então, eu tenho que guardar que o H, que eu estou falando aqui na verdade, o H, né, é a quantidade de homens descontado 6. Então, em cima que ele fala que há 12 homens a mais do que mulheres, na verdade tem que ser H mais 6, tá? Então eu faço, olha a diferença, compara uma com a outra. Eu tive que compensar o ajuste aqui. Como eu desapareci com menos 6 em uma, eu tive que colocar na outra, tá? E aí sim, agora dá para eu fazer a conta com o casinho, tá? Então agora sim tá tranquilo, é só substituir o K lá em cima. Inclusive esse 6 eu posso passar para lá, negativo, vai ficar assim, né? H é igual a M mais 6. E agora eu posso substituir o K, que o H é 7K e o M é 5K, né? Então vai ficar 7K é igual a 5K mais 6. Então 2K é igual a 6K é igual a 3, né? Resolvendo a equaçãozinha simples. E agora eu substituo. O H é 7 vezes 3, 21. Só não esquece que esse H, que eu tinha comentado, ele está descontado o 6. Então, como ele está perguntando o total de pessoas, eu tenho que colocar esse 6 aqui também, tá? Então, a quantidade de homens, né, vai ser o quê? 21 mais 6, 27. Né? E mulheres vai ser o quê? 7 não, 5 vezes 3, que é o 5K, né? 5 vezes 3, 15. Tá? Então, 27 homens e 15 mulheres. Pronto. Né? Aí agora a gente tem o total, que é só somar todo mundo, 42. Tá? É isso. Bom, vamos lá, uma questãozinha aí envolvendo uma progressão, né? Progressão aritmética. Basicamente, a progressão nossa aritmética é 2, 5, 8, 11 e por aí vai, só que num limite ali de 16. Então, é uma PA, né, finita que vai até 16. E o que ele quer saber, né, bom, com essa PA finita que dá 16 filas aqui, né, nessa circunstância que ele coloca, dá um total de soldados ali. E essa mesma quantidade ele vai dividir de uma forma diferente.
Então eu preciso achar esse total primeiro. Qual que é o total de soldados que eu tenho, dado que se eu disponho eles dessa forma, nessas filas, né, eu consigo fazer 16 filas. Bom, primeira coisa é entender a PA. A PA, então, é uma PA que tem o termo 1 como 2 e a razão R, né, que é 3. E aí, bom, eu preciso achar o total. Né? O total de soldados vai ser a soma dos 16 termos dessa PA, que é o A1 mais A16 vezes 16 dividido por 2. Para isso, eu preciso descobrir o A16, né? Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula do termo geral rapidinho. Bom, o A16 é o A1, que é 2, mais 15 razões. Né? Lembra que é sempre um a menos o número de razões. Então é 15 vezes 3. Então é muito rápido essa fórmula, né? Então aqui é 45 mais 2, 47. Já descobri o A16. Então esse 16, né, é igual ao A1, que é 2, mais 47, vezes, aqui eu já vou simplificar o 16 por 2, que vai dar 8. Né? Então aqui vai dar 49 vezes 8, e 49 vezes 8 vai dar 392. Tá? Então o total de soldados é isso aqui. Tá? 392 soldados. Portanto, ele quer agora colocá-los em filas fixas, né, com 14 cada uma. Então basta você fazer 392 dividido por 14 agora. E isso aqui vai dar 28 filas. Só aplicar a continha simples. Tá? Então, letra D. Bom, vamos lá. A Joana pagou uma conta vencida com juros de 5%. Aí você fala assim, bom, tem juros, né, e tal. Não, isso aqui é um problema simples de um equacionamento que você pode fazer. Independente se fosse juros ou se fosse igual a primeira questão lá da prova, que é um aumento percentual, dá na mesma. A conta é a mesma, tá? Então assim, ó, você tem uma conta, um valor, e esse valor eu não sei quanto é. O valor da conta eu vou colocar como C. Você pode pôr X, pode pôr o que você quiser. Esse é o preço que você tem que pagar, o valor da conta. Né? Só que ela teve que pagar com os juros de 5%, e aí o 382,20 é com esses juros, ou seja, já é o valor aumentado. Então é a conta mais 5% da conta. Né? E isso dá 382 vezes 20. Tá? Vamos colocar em evidência aqui, né? Conta mais 5% da conta vai ser 105% da conta. Né? Afinal, o primeiro aqui é 100% dela, é a conta, é ela mesma. Ou seja, aqui está implícito, né, que a primeira parte é um 100% aqui. Né? E aí isso aqui dá os 382,20. Né? Então, basicamente, é só você fazer 382,20 dividido por esse 105%. Né? Lembrando que o 105% você tem que escrevê-lo numa forma que dá para fazer a conta aqui. Né? Ou seja, você pode escrever isso aqui como, né, 1,05, que é a forma decimal, ou como fração, né, que seria 105%, ou seja, 105 sobre 100. E aí você transforma esse aqui em fração também, que é 382,20 dividido por 100 também, que eu andei duas casas com a vírgula para a direita. E aí você vai fazer a conta, tá? Tanto faz a conta que você quiser fazer. Eu vou escolher um caminho só aqui para mostrar, que é basicamente eu transformar isso aqui, ó, 382,20, 1,05. Porque aí aqui, de qualquer jeito, com fração ou sem fração, eu acho que é o mais simples, porque agora é só você multiplicar por 100 em cima e embaixo, que é andar com a vírgula para a direita em duas casas, a mesma coisa. Então vai ficar essa conta aqui, ó, 38.220 dividido por 105. Tá? E 38.220 dividido por 105 vai dar 364. Continha ali, só fazer rapidinho que você chega nesse valor. Isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer que a conta era 364 e aí passou a ser 382 por conta do acréscimo dos juros. E a pergunta é justamente quanto ela teria economizado, ou seja, em outras palavras, é quanto é esses juros. Né? Então é 5% de 364, você pode calcular assim, ou só fazer de fato, que é o mais fácil aqui, fazer a diferença que já está pronta. Né? 364 para 382,20, né? Que vai dar 18,20. Tá? Esse aqui então são os juros.
Então, 18 e 20, letra A. Bom, vamos lá então, questãozinha de anagrama, né? Aqui com uma restrição. A gente trabalhou questões com restrição, tem que ter cuidado, porque ele fala aqui que não pode ter as vogais juntas, né? Então eu tenho o anagrama Brasil, o que eu vou fazer aqui? Uma forma mais simples, eu acho que é a mais fácil de fazer, é você considerar o raciocínio de calcular todas as possibilidades, ou seja, sem a restrição, esquece a restrição, né? E calcula todos os anagramas possíveis. E aí depois você desconta todos os que têm as vogais juntas, que é mais fácil de calcular quantos têm as vogais juntas, vai dar um número, e aí você tira dessa quantidade aqui, tá? Então, eu vou seguir este raciocínio. Então, primeiro vamos calcular todas, né? Todos os anagramas, basicamente, eu não tenho repetição aqui, então não preciso fazer aquele desconto, né, de letras iguais. Então está livre aqui, são 6 letras, então é uma permutação de 6 elementos, 6 fatorial, que vai dar 720. Maravilha. E agora eu vou calcular, né, o segundo cálculo aqui é basicamente todos com vogais juntas. Com as vogais. E aí eu vou descontar, né, essa quantidade, porque o 720 está incluso tudo, com vogal junta, com vogal separado, tudo. E agora eu vou então ver quantos tem juntas, aí eu tiro dali, obviamente quando eu tirar vai sobrar todos os que não têm as vogais, que é o que ele está pedindo, né? Então vamos lá, com vogais juntas, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer uns tracinhos aqui, conforme a gente fez várias vezes, né, para ficar mais claro. Vamos colocar aqui nas primeiras duas casas as vogais, tá? Então, nas vogais é o A e o I, né? A e I. O que acontece aqui, pessoal? Você tem que entender que esse bloquinho tem que estar sempre junto. Então, eu posso colocá-lo aqui, posso colocá-lo na segunda e na terceira casa, na terceira e na quarta e por aí vai, né? Eu posso ir trocando de posição, mas eles têm que estar sempre juntos e isso não pode mudar, tá? E aí, o que acontece? Bom, eu vou então considerar ele como se fosse uma casa só. Então, na verdade, eu tenho 5 casas e não 6, porque um parzinho vai estar sempre junto. Então, na verdade, a minha conta é um 5 fatorial e não um 6 fatorial. Tá? Só que tem uma coisa a mais aqui. Dentro dela, eu posso trocar eles de posição. Então, eu tenho, para cada conta que eu faço, para cada possibilidade, né? Por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar R, S, L, B. Tá? Fiz um anagrama. Bom, mas pode ser IARSLB. Então, para cada vez que você trava, né, a escolha que você faz aqui das outras letras, das consoantes, você tem 2 possibilidades nas vogais, que é AI e IA. Né? Por conta disso, então, você tem que multiplicar isso aqui por 2. Né? Que, na verdade, o raciocínio correto seria mais correto é falar que é 2 fatorial, porque eu estou permutando, né, o A e o I. Só que 2 fatorial é 2, então é só multiplicar por 2 mesmo, tá? Então 5 fatorial é 120, vezes 2, 240. Então todas as vogais juntas, 240. Consequentemente, todas as que não têm, né, vogais juntas, conforme ele pede lá em cima, né, vai ser o quê? 720 menos 240, que vai dar 480. Pronto. Então vamos lá, pessoal, questãozinha de log. Né? A equação, na verdade, não tem log, mas ele já até canta a bola ali, depois falando do logaritmo aqui, porque de fato é a forma que a gente pode usar aqui para resolver por conta das propriedades do logaritmo. Aquele famoso passar o log na equação. Passa o log na equação. Se você passa de um lado, tem que passar do outro, tá? Não esquece, log de 100 aqui, tá? E o log por padrão, né? Até ele fala ali logaritmo decimal, né? Quer dizer, o logaritmo da base 10, né? O log aqui, no lado esquerdo da equação, eu vou aplicar aquela propriedade que fala, né? Quando eu tenho log de A elevado a B, vai ficar B log de A. Qualquer número aqui. Então, aqui vai ficar x log de A.
E o log de 100, lembra que como ele é o logaritmo decimal, base 10, né, você tem que pensar, né, bom, a base é 10, o logaritmando é 100. Qual que vai ser o número aqui? 10 elevado a quanto que vai dar 100? Bom, é 2, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2. 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 que dá 100. Então, log de 100 é 2. Tá? Já está resolvido aqui. Log de A é 0,54. Então, ficou x vezes 0,54 igual a 2. Então, x é igual a 2 dividido por 0,54. E aí, por fim, esse resultado, só aplicar de fato a continha, né, que vai dar 200. Se você, né, multiplicar por 100 em cima e embaixo, para sumir com a vírgula, vai ser 200 dividido por 54. E essa conta aqui vai dar aproximadamente 3,7. Tá? Depois vai continuar, vai dar resto 2, mas como ele quer aproximado, você já consegue determinar ali que é a letra D. Ok? Bom, vamos lá então, pessoal. A questão aqui basicamente é você calcular o volume desse cilindro, que ele tem 1,5 m de altura, e o diâmetro é 2, portanto o raio é 1. Né? Então vamos calcular esse volume aqui, que é πr²h. Né? O π, perceba que ele fala aproximadamente, né? Então, e ele não dá mais nada aqui, então vamos colocar 3,14. Né? O raio vai ser 1, então é 1 ao quadrado aqui, não muda nada para a gente. E a altura 1,5. Né? Perceba que ele pede capacidade, né? Está em litros as respostas. Então, não esquece ali 1 metro cúbico 1000 litros. Só multiplicar por 1000. Né? Então, volume 3,14 vezes 1,5. Isso aqui vai dar, vamos colocar já aproximado, porque eu aproximei o π, né? Então, 3,14 vezes 1,5 vai dar 4,71, no caso aqui metros cúbicos, né? Então, a capacidade, né, vai ser aproximadamente 4.710 litros. Né? Então, qual é a que mais se aproxima ali? Letra C. E é isso. Então, vamos lá então, pessoal. Questãozinha aqui de regra de 3, uma das mais fáceis que tinha na prova. Ele ainda deu uma colherzinha de chá ali falando que a relação entre as grandezas era inversamente proporcional, para não ficar nenhuma dúvida, né? Então, ele diz ali a relação entre quantitativo de policiais, né, e assaltos. Inversamente proporcional. Né? Na maioria das vezes é mesmo. Né? Então, 400 policiais em abril estiveram presentes e 30 assaltos ocorreram. Né? Em maio, caiu para 24 a quantidade de assaltos. Quer dizer, quantos policiais? Bom, ele diz que é inverso, então quer dizer, se essa aqui está para baixo, lembra que a gente sempre deixa travada para baixo, essa para cima. E aí, para poder fazer a conta, ou você faz aquele modelo em linha, né? Ou você ajusta aqui as setas, deixa tudo para baixo ou tudo para cima. Vamos deixar tudo para baixo, 24, 30. E aí você traça a cruz aqui no X, né? Traça a cruz no X, e aí vai ficar X, vamos fazer do lado direito aqui, ó, X é igual a 400 vezes 30 dividido por 24. X é igual a 3 vezes 4, 12, mais os 3 zerinhos que aparecem ali, 24. Né? E aí, se eu dividir em cima e embaixo por 12, vai dar quanto aqui? Vai ser 1000 em cima, né? E 2 embaixo, ou seja, 1000 dividido por 2, 500. Letra E. Bom, vamos lá então, pessoal. Essa aqui possivelmente é uma das questões mais longas que vocês tiveram aí. Essa questão ela demanda que você saiba duas coisas aqui ao menos, que é como extrair a raiz, né? O método de extrair a raiz, no caso da equação de segundo grau, estou querendo dizer, ou seja, ou Bhaskara ou soma produto, né? Dá para fazer de mais de uma forma, eu vou mostrar a forma aqui que eu acho que não precisa tirar nenhum coelhinho da cartola, mas assim, de qualquer jeito a questão é trabalhosa, entenda isso, tá? Então é aquela questão que eventualmente você vai deixar lá para o final para tentar resolver depois. Mas ok, vamos lá. Primeira coisa aqui é de fato encontrar quais são essas raízes, né? Então a gente vai lá, vai pegar aqui, vou seguir pelo Bhaskara, tá? Que é b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é menos 3, tá? Então menos com menos vai ficar mais ali, então vai ficar 1
mais 12. Então, o delta, né, é 13. E aí o x vai ser o quê? Bom, menos 1 mais ou menos a raiz de 13 sobre 2a, que é 1. Então, esse aqui ficou bem chato, né? Porque 13 é um número primo. Então, basicamente, as nossas raízes vão ser o quê? Menos 1 mais raiz de 13 sobre 2 e menos 1 menos raiz de 13 sobre 2, né? Bom, eu preciso calcular o cubo dessas raízes, né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu tenho que pegar a primeira raiz lá, vou colocar aqui como sendo a x1, né? Eu tenho que fazer o quê com ela? Menos 1 mais raiz de 13 sobre 2 e elevar isso aqui ao cubo, tá? É bem chatinho fazer isso, porque você tem que ali, o ideal aqui, né? É o que eu vou mostrar, é você usar a ideia dos produtos notáveis, né? Do que ficar fazendo todas as distributivas aqui, que vai dar muito mais trabalho, tá? Então, para simplificar, para você não precisar ficar fazendo muitas distributivas com os números, com as contas, o que eu recomendo? Lembre do produto notável, tá? Então, pelo menos, vamos supor, tá, que você lembra ali do que eu sempre frisei que era importante lembrar, pelo menos, que é os produtos notáveis dos quadrados, tá? Então, nesse caso aqui, vamos pensar que a gente só lembra dele, tá? Então vai ser o a quadrado mais 2ab mais b quadrado, é importante. E também, se você não lembra nem desse, você consegue deduzir, né? Só fazer lá a distributiva entre a mais b. Eu estou falando que é melhor você montar aqui a formulinha ali, entre aspas, antes, para não ficar manuseando os números, tá? Então, o cubo, né, que é a mais b ao cubo, é só você pegar o de cima ali e multiplicar de novo por a mais b, tá? Então, vamos multiplicar aqui, vamos fazer rapidinho, não tem truque aqui. Então, eu acho que é mais fácil, eu só estou usando as regras que a gente sempre sabe, que a gente tem que saber, tá? Não precisa tirar nenhum coelho da cartola. Então, vamos ver aqui, ó, vai ficar, basicamente, você tem que pegar o a e multiplicar pelas 3 parcelas, né? Então, vamos por parte aqui, ó, a vezes a ao quadrado, que é a ao cubo, mais a vezes 2ab, que é 2a ao quadrado b, mais a vezes b ao quadrado, ab quadrado. Pronto, fiz a primeira parte que é multiplicar o a. Agora eu vou multiplicar o b por todo mundo ali, tá? Então vai ficar mais b vezes a quadrado, ba quadrado, mais b vezes 2ab, então vai ficar 2ab quadrado, mais b vezes b ao quadrado, que é b ao cubo. Ficou essa fórmula grandona, mas a gente consegue reduzir ela um pouco aqui, ó. Repara que 2a ao quadrado b e ba ao quadrado, eu posso juntar os dois, porque eu tenho a quadrado nos dois e eu tenho b nos dois. E a diferença é que aqui é 2 e aqui é 1, né? Quando não tem nada é 1. Então é como se eu fizesse 1 mais 2, que é 3, né? Deixa eu deixar o a ao cubo aqui já, que é o primeiro, mais 3, que é o que eu acabei de falar, a ao quadrado b. Aí você escolhe se você quer colocar b a ao quadrado ou a quadrado b, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? E aqui depois eu vou fazer a mesma coisa, né? Com o 2ab quadrado e o ab quadrado, tá? Vai ficar o que? 3ab quadrado mais b ao cubo, tá? Então essa daqui é a que a gente vai se basear para fazer esses cálculos aqui, tá? Outra coisa também que vale o comentário é o seguinte, bom, por exemplo, nesse primeiro caso, e no outro também vai valer, a fração não é uma coisa que é para te assustar. Por quê? A fração não é o problema ali. O problema mesmo é esse produto notável que a gente fez. Porque a fração, basicamente, você tem o quê? Você tem a propriedade da potência que vai te ajudar, que é só você distribuir o expoente entre o numerador e o denominador. Portanto, o nosso problema é no numerador, tá? Já tenha isso em mente que eu tenho que fazer o cubo desse cara. Porque embaixo é 2 ao cubo, que é 8. Pronto, não tem segredo, tá? Então, agora é cara crachá, tá? Olha a fórmula aqui, tá? E resolve esse produto notável aqui, né? Que o a é menos 1 e o b é raiz de 13. Não se preocupe com o sinal, porque eu fiz da soma, é da subtração. Não se preocupe com o sinal, tá? Só carregue o sinal do que o valor acompanha aqui, tá? Para dentro da fórmula lá, que vai dar certo, tá? Então aqui vai ficar como? Vamos resolver. O nosso foco aqui é menos 1 mais raiz de 13 elevado ao cubo. É isso que a gente precisa fazer para colocar aqui em cima, né? Então vamos ali, vamos simplificar aqui, vamos fazer por parte, ó. O cubo do primeiro, que é menos 1 ao cubo, né? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é menos 1 ao quadrado, vezes raiz de 13, que é o b. Mais 3 vezes menos 1 vezes raiz de 13, né? Ao quadrado. Mais b ao cubo, né? O b ao cubo é raiz de 13 ao cubo, tá? E aí vamos lá, menos 1 ao cubo, base negativa, expoente ímpar, continua negativo, né?
Aqui já expoente é par, então vai ficar positivo, então vai ficar mais 3 raiz de 13, né? Mais, aqui ó, fica menos, né? Na verdade, então vamos arrumar aqui, ó, menos. 3 vezes, aí raiz de 13 ao quadrado vai dar 13, né? O 2 corta com a raiz, aquilo que a gente já falou. Mais raiz de 13 ao cubo, então vai ficar, raiz de 13 ao quadrado é 13, vezes raiz de 13, então fica 13 raiz de 13, tá? Então basicamente é isso. Se você quiser, para simplificar, 3 vezes 13 é 39, tá negativo, junto aqui com menos 1 fica menos 40, né? E o 3 raiz de 13 junta com 13 raiz de 13 fica 16 raiz de 13, tá? Então esse é o primeiro. Então, por fim, o que a gente tem aqui? Então, deixa eu já deixar ele anotado aqui em cima. Então, o nosso produto notável fica menos 40 mais 16 raiz de 13 dividido por 8. Tá? E aí vamos fazer o x2. O x2 é o quê? Vamos voltar lá para lembrar. Ó, menos 1 menos raiz de 13. Tá? Menos 1 menos raiz de 13. Eu já vou deixar o cubo aqui em cima e embaixo é 8, que a gente já sabe, né? Então, o meu problema é resolver ali o menos 1 menos raiz de 13, né, ao cubo. E aí, deixa eu subir um pouquinho para você poder acompanhar com a fórmula. A fórmula está ali em cima. Ó. Então, aqui, basicamente, tem que seguir esta fórmula aqui. O cubo do primeiro, que é menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, vezes menos raiz de 13. Carrega o sinal, tá? Mais 3 vezes menos 1 vezes menos 13, menos raiz de 13 ao quadrado, né, mais menos raiz de 13 ao cubo. Então, é isso que a gente colocou de acordo com a fórmula lá em cima. Né? E aí, então, menos 1, base negativa, expoente ímpar, menos 1. Né? Aqui fica positivo, só que aqui tem um negativo. Né? Então, esse negativo vai vir refletir no final, vai ficar 3 raiz de 13 negativo aqui. Né? Aqui fica positivo, né, o menos raiz de 13 por conta do expoente par, e aí fica só 13, né, porque raiz de 13 é ao quadrado. Só que esse menos reflete na frente, então vai ficar menos 3 vezes 13. Tá? Aí ali, a base negativa expoente ímpar fica menos 13 raiz de 13. Tá? E agora eu posso juntar tudo, você repara que fica bem parecido com o outro, né? Então aqui fica menos 40, que é o 3 vezes 13, menos 1 aqui também. Só que aqui fica menos, né? 3 raiz de 13 e 3 raiz de 13 vai dar 16 raiz de 13. Né? Então, portanto, né, nessa daqui, o que eu tenho? Eu tenho menos 40 menos 16 raiz de 13, tudo isso dividido por 8. Aí vamos voltar lá na pergunta que ele quer, repara que ele fala da soma, né? Aqui, ó, ele quer a soma dos cubos, né? Então eu tenho que pegar esses dois valores aqui. Então vamos lá. O x1 ao cubo, né, que ele pede, mais x2 ao cubo, que é o que a gente fez aqui, bom, x1 ao cubo é o cara que está aqui, ó, deixa eu até copiar ele aqui para ficar mais fácil, ó, é esse daqui, né, e o x2 ao cubo é este daqui, ó, tá? Opa, o x2 ao cubo é este daqui, então vai ficar assim a nossa conta, né? Basicamente eu tenho que somar esses caras aqui, tá? Então, menos 40 mais menos 40, ó, o denominador está igual, né? Então, tá sinal verde ali para fazer a conta no numerador, menos 80, né? E o 16 com menos 16, raiz de 13 corta. Repara, então, no final essa raiz de 13 sumiu, né? Dividido por 8, e 80 por 8 dá 10, e aí com negativo fica menos 10, tá? Então, a nossa resposta é a letra B. Bom, vamos ver aqui, pessoal, a próxima questão. Basicamente aqui é você raciocinar usando o Teorema de Pitágoras, né? Só toma cuidado aí com o número de quadrados, né? Porque cada quadradinho, repara que ele fala que a medida é 30, né? Medida aqui, ó, vamos marcar aqui. Por exemplo, a medida aqui é 30 por 21, né? Só que se você conta, né, quantos quadrados tem aqui, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados no comprimento, né? E 7 quadrados na largura aqui, tá? Então, vamos marcar aqui, ó. Deixa eu deixar anotado. 10, na verdade aqui ele é
10 por 7. Né? O que quer dizer que cada quadrado desse corresponde a 3 metros. Né? Então, é 10 vezes 3, vamos pensar assim, ó, vezes 3 aqui, e 7 vezes 3. Aí a gente chega de fato nas medidas que ele colocou aqui. Tá? E aí ele fala ali do caso do Pedro e do Paulo. O Paulo faz o caminho tortuoso ali, mas ele é mais curto, né? Porque ele segue algumas hipotenusas. Então vamos fazer a conta dele aqui. Paulo. Né? O Paulo primeiro ele faz o caminho ali de A até P. Deixa eu marcar aqui o caminho que ele faz aqui, ó, de A até P. É esse aqui. Né? Então, esse caminho, você tem basicamente que enxergar esse triângulo aqui, ó. Né? E esse triângulo, ele é um triângulo 4 na base ali e 3 na altura, né, desse triângulo. Então, consequentemente, a diagonal dele, que é a hipotenusa, aqui, diagonal não, né, a hipotenusa, esse caminho aqui, vai ser 5, né, por conta daquele triângulo 3, 4, 5 que a gente já tinha falado antes. Né? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, né, que ele tem os catetos 3 e 4, o 5 já está decorado por conta dos macetes que a gente estudou. Né? Caso contrário, é só fazer 3 quadrado mais 4 ao quadrado, né? Que isso aqui vai dar quanto? Ó, 9 mais 16, 25. Aí você vai lá e extrai a raiz de 25, que vai dar 5. Esse é o valor também, aplicando o teorema de Pitágoras. Né? Rapidinho também dá. Bom, então ele caminhou 5. Depois ele caminhou mais 3 aqui. Não esquece que isso eu estou contando como quadrado, tá? Depois a gente tem que arrumar a conta. Ó, andou mais 3 aqui, né? E depois ele andou esse outro aqui, que é basicamente o triângulo de novo, 3, 4, 5, porque aqui, só que agora é 4 na altura e 3 na base aqui. Então vai dar 5 de novo, né? Então basicamente o caminho dele foi esse, ó, 5 aqui, 3 aqui e 5 aqui, dando um total de 13 quadrados. Aí eu vou fazer o que? 13 vezes 3, que vai dar 39 metros. Né? Já o Pedro, né, ele fez o caminho diretão ali, seguindo toda a parte de baixo, depois seguiu a parte de cima ali reto, subiu, né, sem nenhuma curva. Então aqui, o que acontece no caso dele? Bom, é só somar 30 mais 21, né? Já está pronto ali, 30 de comprimento, 21 de largura. Então 30 mais 21 vai dar 51 metros, andou bem mais. Né? Basicamente a diferença de um para o outro é de 12, né? Pedro foi 12 metros a mais do que Paulo. Então é isso que a gente encontra aqui na letra A. Bom, vamos lá, pessoal. Essa última questão, basicamente o que ele está perguntando é o segmento DE, né? Que é esse aqui, deixa eu colocar em vermelho. Esse segmento aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar isso aqui como X, tá? Que é o que eu estou procurando. E para também organizar melhor aqui, penso o seguinte, bom, eu tenho a área desse triângulo que é o A e desse trapezo que é o B. Né? E aí eu preciso resolver então encontrar esse X. A área A mais B, a gente já sabe que é 10 vezes 6, que é 60, certo? Que é a área total, que é 10 por 6. Né? E ele também fala que a área maior é o dobro da área menor. Então, B é igual a 2A. Obviamente que a área do trapezo é maior, né? Se B é igual a 2A e A mais B é igual a 60, então o que eu vou escrever, pensando na questão do sistema mesmo, né? Que A mais 2A é igual a 60. O que eu fiz aqui, no lugar do B, né, eu escrevi 2A. Então, no lugar do B, ele substitui aqui por 2A. Então, vamos ficar assim, né? 3A é igual a 3A é igual a 60. E o que é o A, pessoal? É a área daquele triângulo lá. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Bom, X é X, né, vezes o lado de cá aqui, ó, que vai ser quanto? 6, né? Porque o BC é 6, então o lado de cá vai ser 6 também. Isso dividido por 2. Isso dá 60. Então aqui é 3, vamos simplificar aqui.
E aí agora eu posso multiplicar 3x vezes 3 é igual a 60, então 3 vezes 3 é 9, 9x é igual a 60, x é igual a 60 dividido por 9. Quando eu simplifico, né, isso aqui vai dar 20 dividido por 3. Vou para cima.